Conosco, na manhã desta quarta-feira, estamos recebendo com muita satisfação, com muita alegria, a presença do Dr. Melchior Moser, que vai falar conosco sobre hipertensão, que é o tema do dia em função do Dia Mundial da Hipertensão. Muito bom dia, Dr. Melchior. Bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui Fazia tempo, fazia tempo, poder dividir ideias assim. Eu quero, se for possível, falar de uma maneira extremamente simples para que a população tenha uma utilidade daquilo que a gente fala aqui e põe em prática uma das patologias que hoje se comemora o Dia Mundial da Hipertensão, porque realmente é muito importante esse dia. É um dia para ser lembrado e para pôr em prática certas coisas que normalmente na vida comum a gente não faz assim. Vamos falar então de hipertensão, doutor. Até uns 100 anos atrás, as patologias que mais matavam as pessoas no mundo eram patologias mais comuns, assim, patologias infecciosas, desnutrição, coisas que a medicina evoluiu muito rapidamente e a gente consegue hoje combater. Nós temos antibiótico, nós temos uma profilaxia, temos uma orientação, aquela desnutrição extrema no mundo inteiro diminuiu muito e essas patologias foram ficando para trás. Naquela época, 100 anos atrás, a hipertensão tinha um índice de mortalidade de menos de 10%. Né? Não significava nada, porque tinha outras patologias que matavam as pessoas muito mais e antecipadamente. Como essas patologias eram infecciosas, foi se descobrindo medicamentos e tratando. E hoje está restando aquelas que realmente são mais difíceis de ser combatida e tem um índice, uma mortalidade muito grande. Hoje a hipertensão, que abrange, a gente considera sempre dentro das doenças cardiovasculares, a hipertensão é o principal fator de mortalidade das doenças cardiovasculares, está em torno de 32, 35, 40% das mortalidades de pessoas adultas é do sistema cardiovascular. Depois do sistema cardiovascular vem as neoplasias, os cânceres, né, todos. E depois vem outras doenças pneumológicas, infecciosas, aquelas que já existiam, mas numa frequência muito menor. Se você pegar hoje o indivíduo adulto, em torno de 40%, 45% é portador de hipertensão, de uma doença cardiovascular. E por que a hipertensão? A gente fala hipertensão, é uma doença chamada assassina silenciosa, porque o indivíduo não sente nada. Ele às vezes está lá com a pressão 22, 23, que a gente diz popularmente, e não está sentindo nada. Ele é detectado assim, quando vai lá nas carteiras de motorista fazer um exame, quando vem eventualmente no consultório, ou faz uma aferição assim espontânea, perdão, e descobre que ele é hipertenso. E mesmo assim os cuidados são mínimos. Porque quando você tem uma lombalgia, uma dor intensa, você presta atenção, você quer tomar remédio e quer melhorar, percebe. Agora, a hipertensão, que é a assassina silenciosa, ela normalmente não dá sintoma nenhum. Ela vai lentamente destruindo o nosso organismo e quando o indivíduo percebe, é tarde demais. As sequelas que ela deixa e os problemas são muito graves. Principalmente, uma delas chamada insuficiência cardíaca. Porque o nosso organismo é uma coisa extremamente complexa. O órgão que propulsiona todo o sangue do nosso organismo, que é o coração, ele está bombando contra uma pressão. E ele vai sofrendo. Porque se essa pressão for alta, o indivíduo tiver hipertensão, cada bombada que ele dá, ele está fazendo um esforço desnecessário e a mais, adicional. E que isso vai ter consequência. Então, um organismo, um órgão do nosso corpo, que é o coração, que bate, isso já falei aqui muitas vezes, em torno de 110 mil vezes por dia,
Imagina o que é o sofrimento do coração batendo 110 mil vezes por dia contra uma pressão elevada. Isso vai provocando, ele tem resistência, ele suporta muito, por isso que a gente consegue às vezes viver. O ser humano chega, eu sempre me pergunto, já fiz essa indagação aqui, um organismo, um órgão que bate 110 mil vezes por dia, conseguir viver mais de 100 anos, qual é o engenho humano que foi feito até hoje que tem uma capacidade de fazer isso? Então você vê a perfeição da natureza humana. E se essa pressão nós pudermos aliviar, o indivíduo tem que tomar cuidado para preservar a sua saúde, preservar o coração a respeito desse sofrimento intenso de estar bombeando contra uma pressão elevada, ele vai viver muito mais. É uma máquina que tem uma vida útil e quando a pressão está alta, então essa vida útil tende a ser reduzida pelo esforço adicional. Exato. Eu sempre comparo no meu consultório, quando atendo os pacientes hipertensos, é como uma bomba que tem que bombar água no primeiro andar e a outra que tem que bombar água lá no 20º andar. Qual é a que vai sobreviver mais, né? Porque esse coração é um órgão muscular. Cada bombada que ele dá, ele joga para fora sangue, 40, 50 ml de sangue, e ele está jogando esse coração para todo o nosso organismo, para que o oxigênio, todos os elementos necessários que estão na circulação do nosso sangue, chegue lá no extremo da circulação do dedo do pé, da cabeça, do cérebro, né? Então ele tem que ser eficiente. E ele faz essa eficiência se modificando. Qual é a primeira modificação que o nosso coração vai fazer contra uma hipertensão, a pressão alta? É igual um indivíduo que faz atletismo, um indivíduo que faz academia, um indivíduo que faz esforço, a musculatura vai se hipertrofiando, vai se assim aumentando de grossura, de uma maneira simples de dizer, para poder dar conta desse bombeamento. Então, o primeiro sinal que a gente vê é um coração hipertrófico, ele fica primeiro musculoso. E ele vai anos, às vezes, suportando essa pressão alta, dando conta. Mas daqui a pouco essas células que compõem o nosso músculo cardíaco vão se entregando, elas têm uma vida útil. E elas vão se entregando mais rapidamente ou menos rapidamente, de acordo com a hipertensão arterial. E a sobrevivência, então, no nosso coração vai diminuindo. E a primeira consequência, depois que ele se hipertrofiou, ele começa a se dilatar, ele vai diminuindo a sua força de contração e vai à falência, até a parada cardíaca. O indivíduo entra num quadro que a gente chama de insuficiência cardíaca. Quer dizer, o coração está sendo insuficiente para bombar o sangue para todo o nosso organismo. Aí, nesse ponto, ele começa a sentir as coisas. Ele começa a sentir a dispneia, que a gente diz, ele começa a sentir falta de ar. Ele consegue perceber que cada esforço que ele faz, ele está cansando mais rapidamente. É o sinal que o coração está dando, procure ajuda, porque eu não estou suportando. Então, eu acho que é muito possível o indivíduo não deixar que o nosso organismo, que o nosso coração sofra esse processo e chegue no final mais rapidamente do que ele pode chegar. Porque hoje, para tratar a hipertensão, nós temos maneiras muito práticas. Isso eu queria, assim, fazer um alerta, uma exaltação, porque o indivíduo diz... Normalmente você diz, mas é porque eu estou aqui nervoso dentro do consultório, porque eu estou aqui lá nas carteiras de motorista, eu estou nervoso, eu estou tenso. Tá, mas vamos tirar essa dúvida. Às vezes não é só isso, um momento de ansiedade local, que isso pode existir. Mas existem exames simples que a gente faz na clínica, que se chama MRPA, medida residencial da pressão arterial. O indivíduo leva uns equipamentos para casa, ele mede a pressão durante uns 5 dias, anota e a gente faz num sistema computadorizado o cálculo e vai dizer para ele, você é hipertenso, você não é hipertenso. Com precisão. Com precisão, sem erro.
E o outro é a MAPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial. Também é um exame extremamente simples. Pendura no braço um aparelho e esse aparelho fica medindo a pressão 24 horas do dia, inclusive à noite. E a gente vai ter 50, 60 medidas da hipertensão em 24 horas, você vai ter a média. Então você vai dizer com precisão, você precisa de tratamento ou você não precisa de tratamento. Eu acho que são coisas extremamente simples que tem que ser feito. Porque a gente vê, eu sempre me pergunto, até fiz uma pergunta em congressos onde eu vou, internacionais, em todos os congressos, eu fiz a pergunta uma vez, porque a gente incentiva as pessoas, existe uma série de medidas que você toma para evitar que você tenha hipertensão. Porque normalmente a hipertensão é provocada por um fator genético. Você herda lá na tua fase que a gente não consegue hoje mexer na genética, em patologia nenhuma praticamente. Mas você consegue evitar com que essa hipertensão genética chegue cedo em você. Então tem procedimentos que a gente recomenda, tem procedimentos que não são medicamentosos, que a gente diz, o indivíduo não precisa tomar medicamento. O indivíduo vai manter o seu peso adequado, fundamental. O indivíduo não tem que fumar, porque o cigarro é uma desgraça, destrói o nosso organismo. O indivíduo tem que fazer uma atividade física. Ele tem que comer com menos sal. Ele tem que saber uma alimentação saudável. São procedimentos que ele pode receber a orientação no consultório, que ele tem que fazer e que não precisa de medicamentos. Quantas pessoas vêm no meu consultório e eu só oriento essas pessoas, e se ela tiver a consciência de obedecer e fazer esses procedimentos não medicamentosos, a gente não precisa dar medicamento. Eu cito aqui um exemplo que para mim marcou certas coisas que a gente faz dentro do consultório, procedimentos. A gente fica na mentalidade da gente e a gente tem como exemplo. Eu tive um indivíduo novo, que eu acho que ele tinha uns 45 anos, ele veio no meu consultório e ele pesava 135 quilos. Eu cito, eu tenho ele como paciente hoje. Quando ele veio no meu consultório, muito mal, ele estava tomando 10 tipos de medicamentos. Ele tomava uns 3 medicamentos para diabetes, que é a hipertensão, a obesidade. Ele era obeso. Ele tomava uns 3 medicamentos para diabetes, mais uns 3 para hipertensão, mais para colesterol, mas ele tomava 10 tipos de medicamento. Eu examinei e vi, e fui sincero e agressivo, assim, eu disse com ele, ou você faz o que eu vou te dizer, ou você vai morrer em curto espaço de tempo, que é uma verdade, mas que a gente não deve ser dita. Eu muitas vezes digo, tem paciente que vem lá, não obedece, eu chego a xingar, quando ele sai fora, ele diz, não vem mais nesse médico, porque ele é muito brabo. Né? Então, ele saiu e era um indivíduo consciente, eu tenho ele como cliente hoje, ele vem sorrindo no meu consultório, porque ele pensou e viu que a vida dele estava no fim, se ele não obedece. E ele voltou em torno de uns 10 meses depois, ele voltou no meu consultório de 135 quilos, para 75 quilos. 75 quilos. Ele tomava 10 tipos de medicamento. Você sabe quantos medicamentos ele saiu do meu consultório? Nenhum. E ele está hoje, ele vem rindo lá e gozando ainda, e está se cuidando, porque ele viu que ele renasceu, viveu novamente. Nem para hipertensão hoje ele Nem para hipertensão. A hipertensão, a obesidade é um dos fatores muito... Né? Então ele deixou daquela alimentação, foi praticar exercício físico, cuidou da alimentação, comeu com menos sal na comida, menos sódio, fez todo um procedimento que eu dei um ensinamento para ele. Quer dizer, ele seguiu aquelas coisas que são naturais, que qualquer um pode fazer, mas não é fácil. Eu digo para você assim, dentro da clientela, dentro de um tratamento médico lá de 50 anos de profissão, que a obesidade é muito difícil o indivíduo. Né? Se eu trato, insisto e brigo lá, que o indivíduo diz que não volta mais comigo porque sou muito brabo, se eu consigo emagrecer aquele indivíduo extremamente obeso, hoje nós temos medicamento que está nos ajudando muito a resolver esse problema, graças a Deus. Né? Mas se eu consigo emagrecer
10%, 5%, é muita coisa. É bastante. Né? Não é fácil. Mas a pressão, doutor, essa questão, porque nós temos uma pressão normal e tem a pressão alta, tem a pressão baixa, o que ocasiona essa pressão sanguínea? O que faz o fluir da pressão? Normalmente o indivíduo tem um fator genético que vai ocasionar a hipertensão. A hipertensão provoca no nosso organismo todo uma espécie de constrição das artérias, né? Elas como que se fecham e o nosso organismo, contra essa pressão que o indivíduo herdou e vai ter em determinada fase da vida, mais cedo ou mais tarde, de acordo com os cuidados que ele possa ter, ela provoca dentro das nossas artérias lesões, porque cada bombada que o indivíduo, o seu coração dá, ele repercute dentro das artérias. Você sente a tua pulsação aqui na extremidade e você está notando que as tuas artérias balançam, elas têm um movimento de pulsação. Quer dizer, isso é o quê? É o sangue que está sendo jogado para dentro da circulação. E cada sístole, cada bombada, cada constrição que o nosso coração provoca, ele, se a pressão for alta, ele bomba com maior intensidade e essa intensidade repercute em cima das células de todo o nosso endotélio, que é aquela parte que reveste as artérias. E essas partes vão sendo lesadas. Elas vão sendo machucadas, assim como o cigarro provoca lesões no interior das artérias, o colesterol provoca lesões no interior das artérias. Elas vão sendo lesadas e vão se obstruindo gradativamente. Assim se provoca no nosso cérebro, assim provoca nas próprias artérias, as coronárias do nosso coração, assim provoca nos nossos membros inferiores lesões e a circulação vai se dificultando cada vez mais, a ponto de um indivíduo ter um acidente vascular porque entupiu uma artéria do cérebro, quando essa pressão não é tão alta e rompe uma artéria do cérebro, que a gente vê isso todo dia e é muito grave, né? Ou uma obstrução coronária, o indivíduo tem um infarto nos membros inferiores. É uma série de consequências extremamente graves que eu acho que tem que ser prestada atenção. Se esse Dia Mundial da Hipertensão passa despercebido, até para os médicos cardiologistas, porque o dia a dia para nós é essa rotina de ver esse quadro, mas é um alerta para que as pessoas tenham maior cuidado, fazendo alguma coisa que é extremamente simples. Vamos ver se eu sou hipertenso mesmo ou não. Acima o indivíduo adulto, ele possivelmente 40% da população é hipertensa. É hipertenso, né? é um dado interessante, é um dado interessante e preocupante ao mesmo tempo. E preocupante, então vai ver, porque se o indivíduo trata, ele tira de cima do coração, tira de cima da sua patologia. Essa pressão. Essas alterações graves que podem provocar morte. E o que é considerado aí o limite para uma pressão alta, para ser considerada pressão alta? Porque 12/8, vamos lá, é o padrão. Até 14/9 é o tolerável. Daí para cima, você trata 14/9. É lógico que se ela for 13, 12/8, 12/7 é melhor. Então tem pessoas que vêm preocupadas, doutor, eu tenho 11/8, e não sente nada, mas eu tenho a pressão baixa, o que é isso? E a gente examina, não encontra patologia nenhuma. Eu digo, olha, fica feliz, porque são essas pessoas que vão viver 100 anos. Agora, é claro, quando a pressão é muito baixa, o indivíduo tem que tomar cuidado, porque quando o nosso coração, através de vários anos, ele foi para aquilo que a gente chama de insuficiência cardíaca, o nosso coração não tem mais a força suficiente para provocar a pressão. Ele bomba muito lentamente e muito fracamente, vamos utilizar as palavras. Ele não provoca nem a pressão, não consegue subir, porque ele não tem mais força para isso. É lógico que nesses casos a gente faz uma ecocardiografia, a gente tem todo o equipamento necessário para verificar como é que está. Primeiro de tudo, quando vem um indivíduo hipertenso na nossa clínica, e ele já é hipertenso de longo tempo, a gente suspeita de patologia,
A ecocardiografia, a eletrocardiografia são exames fundamentais. A ecocardiografia, nós temos aí um dos equipamentos mais modernos do mundo para fazer. A gente vê o coração ao vivo lá e a gente vê se ele está sofrendo esse processo de injúria pela pressão arterial, se ele já sofreu modificações, se ele está com uma bomba diminuída, se ele está hipertrófico, grosso. A gente vê o coração e é importante, eu sempre exalto isso na nossa clínica, os 3 médicos que trabalham dentro da nossa clínica, eles são cardiologistas e os 3 têm título de especialista em ecocardiografia, muito importante. Eu sempre digo para o paciente, eu quero fazer o eco do meu paciente que eu trato, porque eu vou lá e eu vejo como é que está o coração. Né? Você fazer o eco, fazer o exame do indivíduo, é igual nós estarmos aqui, eu vejo você, ou se eu recebo o eco de outra pessoa, eu estou olhando uma fotografia. Não, é diferente. Eu vou ver ativamente o movimento do coração, eu vou procurar a patologia que eu quero, ver que sofrimento esse coração já teve para tratar. Então é muito importante, eu exalto isso, a nossa clínica cardiológica, que os 3 médicos têm títulos de especialista, cada um procura fazer o seu exame para tratar o seu paciente. Isso é um benefício muito grande. Muito bem, olha, doutor Melchior Moser falando com a gente hoje aí a respeito dessa importante patologia. 40% a 45%, segundo o doutor aqui, das pessoas no mundo sofrem dessa patologia, que tem consequências severas aí para a nossa saúde. E, logicamente, a clínica que o doutor está falando aqui, sem problema nenhum, é a Medical Core, aqui na cidade de Timbó, onde atende o doutor Melchior, o seu filho também, o doutor Maico Moser, que é, inclusive, o doutor Maico que cuida do meu coração também. Também sou hipertenso e tudo isso que o doutor falou aqui serve para a gente. E tem o doutor Michelangelo, que também atende ali na Medical Core. Só para a gente concluir a nossa conversa aqui, tem a participação de um ouvinte. Olha, minha pressão é baixa e com isso, quando é muito calor, estou muito cansado e com sono. E também, ao levantar rápido, fico tonta. Gostaria de saber se isso é normal ou se teria algo para aliviar esses sintomas. Quando o indivíduo tem indivíduo que geneticamente a pressão dele não é alta. Agora ele tem que ver primeiro de tudo se por trás disso não existe uma patologia já. Se esse coração já não está insuficiente, que não está bombando. Mas se ele faz os exames rotineiros e vê que ele não tem nada, deixa essa pressão assim. Ele tem esse inconveniente, é lógico. Ele fica de pé quando é muito calor, ele se sente tonto porque a pressão, quando é calor, o nosso organismo inteiro provoca uma vasodilatação, a gente chama. Você vê quando é calor, o indivíduo está correndo, ele fica vermelho, ele fica o quê? Porque há uma vasodilatação periférica. Então, quem tem a pressão limítrofe, aí, como querendo dizer meia baixa, quando ele sofre essa vasodilatação, ela baixa mais ainda. Mas é um problema fisiológico, a gente chama, que não se trata. Ele tem que suportar isso aí, fazer a sua atividade física. Não vai causar física, nenhum tipo de problema mais sério. Nenhum tipo, e você vê que esse coração está bombando contra uma pressão menor. Quer dizer, ele está folgando, ele está rindo, está ficando feliz. Então, se não houver patologia nenhuma por trás disso, que ele vê facilmente num exame médico... Fica feliz, então. Fica feliz. Remédio para pressão não pode parar depois que começa a tomar? Normalmente você pega um indivíduo hipertenso e você não quer deixar ele hipertenso desde o momento que você examinou, porque isso pode ter sequela, o indivíduo pode sofrer um acidente vascular, você pode ter uma série de problemas. Então você trata imediatamente essa pressão, você dá a medicação. Agora, depois dessa medicação, você faz aquelas recomendações que é para qualquer indivíduo que não seja mesmo hipertenso. Vai fazer atividade física, vai emagrecer, se tem obesidade ou sobrepeso, vai comer com menos sódio, vai parar de fumar, vai fazer uma série de recomendações. Ele faz essa série de recomendações, perdeu peso, come menos sódio, faz atividade física, a pressão normaliza. A gente lentamente vai tirando essa medicação e vê se essa pressão se comporta normal. Sem o remédio é muito melhor. Eu sempre digo no meu consultório, eu sou um antimedicamento. O indivíduo vem lá no meu consultório tomando lá 7, 8 tipos de medicamentos. Se eu posso, eu deixo ele com 1 ou 2 medicamentos. Quanto menos
melhor, porque todo medicamento, isso a gente vê, doutor, eu olhei aqui na internet, esse medicamento do senhor tem isso, eu tenho medo. As contraindicações. É a aspirina, que é o efeito medicamento colateral daqui e dali. que a gente usa todo dia. Leia lá os efeitos colaterais, aí você não toma nada, né? Só que em certas situações, a gente sempre diz, o indivíduo tem que tomar porque o benefício é muito maior do que o risco e ele tem que tomar o medicamento. Tudo bem, pessoal, parabenizando, doutor, aí pela entrevista. Quero agradecer imensamente ter aceito o nosso convite para falar sobre esse assunto tão importante para a nossa comunidade. Doutor, um abraço, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, a todos os ouvintes, e vamos para lá agora tratar hipertensão no consultório. Muito bem.